Muito bom dia, muita alegria de novo aqui. Conversamos um pouquinho, vamos aí encontrar uma saída para os nossos problemas através do Evangelho, que sempre nos dá uma porta tão boa para que a gente possa sempre nos reconfortar, mas acima de tudo resolver, porque no fundo, não basta apenas nós identificarmos o problema ou observarmos, mas precisamos resolvê-lo, não é mesmo? E hoje nós estamos encarregados de falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que está lá no capítulo 14, item 8. Muito bem. Nós vamos então agora pensando a respeito do assunto e vamos chegando à seguinte conclusão. Certa feita eu li um trecho do Evangelho dizendo que nós não podíamos desprezar qualquer pessoa, mesmo na rua, porque na maioria das vezes nós não sabemos qual é a ligação daquela pessoa com a gente. E não raramente aquela pessoa teve uma ligação muito forte com a gente num passado remoto, próximo ou remoto. E ele fala até que muitas vezes a gente rejeita aquela pessoa que vive perto da nossa casa, às vezes até uma pessoa que está em situação de rua, numa situação difícil. A gente evita estar com aquela pessoa que muitas vezes está mal vestida, ou maltrapilha, ou com, com outros tipos de problemas. E o Evangelho lembra a gente que nós precisamos entender que muitas vezes aquelas pessoas nos foram benfeitoras e que nos conviveram conosco até em família, não é? E a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de aceitar isso. Mas a ideia, no fundo, penso é que nós precisamos ampliar os nossos sentimentos, nosso amor e chegarmos até a essas pessoas em situação mais difícil. Mas não vamos falar de tanto, vamos falar de menos. E nós precisamos entender quem são essas pessoas que já estão com a gente, que nós já as identificamos como familiares. E nós vamos encontrar aí uma chave, né, uma incógnita, ou uma solução desse segredo nesta passagem do Evangelho. Por quê? Até então, a gente tinha dificuldade de aceitar aquelas pessoas difíceis, porque pensávamos, nossa, faz parte da nossa família, até está no sangue, mesmo assim não consigo me entender com ela. E agora a gente sabe que nós podemos nos ligar uns aos outros não só pelo laço sanguíneos, mas também pelos laços espirituais, não é mesmo? Nós podemos, muitas vezes, estar com pessoas que nós temos afetividades e ligações espirituais, e também estar com pessoas com as quais nós só temos os laços sanguíneos, e que não raramente são pessoas que trafegaram conosco no passado, ao qual um de nós, desviou o caminho ou errou a rota. Então nós voltamos para nós nos corrigirmos, nos acertarmos nessas rotas. As pessoas que não são simpáticas é muito fácil de conviver. Aliás, é uma delícia, né? A gente conviver com pessoas que comungam os nossos pensamentos, ou se não os comungam, nos respeitam, nos amam, nós adoramos ser amados, nós adoramos ser cotejados, nós adoramos estar com pessoas queridas, mas nós também temos, às vezes, o outro lado, o lado difícil, com o qual a gente evita o convívio, o contato, e nós precisamos então dessa forma entender que existe uma necessidade, uma razão. Bom, a gente vem nessas condições justamente para reajustar, mas não raras vezes o que a gente faz? Meu Deus do céu, a gente quer afastar, isolar e ficar longe dessas pessoas. E na verdade, o nosso objetivo era estar mais perto. Eu estou falando isso aqui com um pouquinho de dor na consciência ou no coração, porque eu me sinto afastado de algumas pessoas da minha família que talvez pudesse até estar mais próximos. Então é preciso a gente rever isso. Às vezes um pequeno telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, alguma coisa para nos aproximarmos, mesmo subjetivamente, mostrando que não temos nada contra a pessoa, que essa pessoa faz parte de um contexto nosso. Ou seja, nós precisamos nos reharmonizar. É isso que nós estamos aqui para fazer. Bom, todo mundo sabe que as famílias que são ligadas pelos elos espirituais têm aquela força, mas aquelas que estão só pelos elos corporais não têm essa força que aquelas que estão ligadas pelos elos espirituais têm. Mas aí vai uma advertência que pode ser interessante. Qual é essa advertência? Mesmo que nós estejamos convivendo com pessoas difíceis, nós não estamos convivendo com elas para que elas fiquem eternamente difíceis conosco. Então, alguém tem que ceder. Aí a pergunta é: quem é que tem a obrigação de ceder? É o nosso irmão que está afastado do Cristo
ou o nosso irmão que está próximo ao Cristo? Bom, eu quero crer que nós estamos próximos do Cristo por conta da nossa doutrina e do nosso trabalho associado ao Cristo quase que diariamente. Então, em tese, a obrigação de nos aproximarmos está com a gente, não está com o outro. Mas como fazer isso? Às vezes deixando uma palavrinha mal colocada de lado, às vezes uma pequena ação infeliz, esquecendo-a, não relevando-a, não causando maior tumulto, não criando problemas desta pessoa com outras pessoas, falando mal, por exemplo, não é? A gente precisa tomar também muito esse cuidado, não é? Então, isso é muito importante para todos nós, porque do contrário, a gente perpetua as dificuldades. E o Evangelho fala, mas aquelas pessoas a gente não vai ver mais e tal, e tal, e tal. Mas eu penso que se nós estamos com elas, é justamente para que a gente possa reconstruir elos de sentimentos mais nobres. Nós não estamos com pessoas difíceis simplesmente para rejeitá-la ou para vivermos uma obrigação e depois descartá-las ou depois se afastar. Então nós estamos com elas justamente para construirmos amor. E a construção de amor é possível em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Ah, mas algumas obras são mais difíceis, outras são mais fáceis. Alguns trabalhos são mais difíceis, outros são mais fáceis. Pega o pedreiro, por exemplo. Você tem um terreno em queda, é lógico que ele vai ter muita dificuldade para descer o material, fazer lá os alicerces, levantar a casa num terreno em queda. Mas se você tem um terreno plano, é facinho, vai lá, faz os buraquinhos, põe os alicerces e levanta a casa. Então, não é por essa razão que a gente vai deixar de levantar a casa porque o terreno está numa situação difícil. Então, não é por essa razão que a gente vai se isolar das pessoas difíceis. É por razões que nós estamos com ela e razões óbvias. Nós precisamos construir amor, seja quem seja, um cunhado, um filho, um parente, qualquer que seja. Estando próximo, nós precisamos dar provas de amor. É claro que não são sempre as mesmas provas de amor, né? Vamos imaginar assim, agora é só uma coisa para a gente relaxar um pouco, porque essa conversa está muito séria, né? Nós estamos voltando, vamos imaginar que nós estamos voltando para o trabalho da terça-feira, certo? E aí a primeira pessoa que chega normalmente é o Paulo, a Sueli, e normalmente as últimas pessoas que chegam não sou eu, são outras pessoas, não é? Então, por exemplo, as pessoas vão receber cada um de um jeito, né? Um vai receber, vai dar um tchauzinho assim, outros vai falar, tudo bem, outros vão acenar com a cabeça, mas alguns vão me receber com um abraço apertado, alguns vão me receber com palavras afáveis, não é? Então, a gente não precisa demonstrar o mesmo amor que a gente tem pelas pessoas que a gente derrama tesouros de amor, pelas pessoas que nós temos dificuldade. Mas nós precisamos construir. E é interessante que muitas vezes a gente rejeita e faz, e acontece tudo. E quando a gente menos espera, a vida prega uma peça na gente, não é? Você já viu aqueles casos que o pai de família fica bravo, nervoso, chateado, aborrecido com a filhinha que engravidou, sem previsão? Quer botar a filha fora de casa, quer afastar, quer isso, quer isso, quer aquilo. E aí a vida prega uma peça. Passado alguns anos, quem é que vai cuidar daquele vozinho? Justamente aquela criança rejeitada, não é? E aí, que peça que a vida nos prega, não é mesmo? Então é por essa. Se vê que depois o vozinho releva e aí ele vai construindo amor e tá tudo certo. Mas nós precisamos sempre pensar que a vida pode nos pregar uma peça e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, a ideia é que a gente possa se unir e se a gente não consegue, às vezes, nem olhar para a pessoa, porque pode acontecer, né? Pode acontecer, né? A gente tem que começar a pensar no bem dela, no desenvolvimento dela, na alegria dela, na felicidade dela. Quando ela passar algum problema, a gente pode vibrar pela saúde dela, pelo equilíbrio dela. Então a gente já pode fazer isso à distância. Isso não custa nada e não exige da gente nada mais do que um pouco de amor cristão. Então, se a gente faz isso por estranhos, a gente vai lá na casa grande e vibra por pessoas que a gente nunca viu, ou às vezes por pessoas que estão vivendo grandes dramas em sociedade que a gente nem conhece pessoalmente, por que que a gente não pode vibrar por aquelas pessoas que estão próximas da gente, mesmo que a gente não consiga conviver com elas? Então, nós sabemos que hoje, com a doutrina que isso tem uma razão, tem uma causa,
e que essa causa está muitas vezes sedimentada, está sediada numa vida anterior, na maioria das vezes. Então nós estamos aqui para construir cada vez mais sentimentos nobres ao nosso redor, para continuar construindo a tarefa de amor que nos cabe. E nós não podemos desprezar qualquer coisa que possa nos ajudar a construir esse amor. Então, estejamos mais próximos. Às vezes vai chegando aí, né? Como chegou, né, o Dia das Mães, se vê que no Dia das Mães só vão os filhinhos queridos, os netinhos queridos, né? Mais uma festa outra que a gente vai participar, um encontro, alguma coisa, que às vezes a gente vai ter que conviver com aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa que nos fez desaforo, que nos fizeram alguma coisa, que faz parte da nossa família, e muitas vezes fazem parte do nosso elo sanguíneo, inclusive. Então nós vamos vibrar, vamos já no caminho já pensar no bem dessa pessoa, para quando a gente chegar lá, nós já estamos preparados, estamos assim, por exemplo, planejados a não nos aborrecermos com qualquer coisa que possa acontecer. Então, é previsível que a pessoa faça uma colocação infeliz? É previsível, a gente já está prevenido. É previsível que haja alguma desinteligência, alguma coisa? É previsível, então nós já estamos prevenidos. E com isso, a gente vai somando parcelas de amor ao nosso redor. Porque, do contrário, pensemos bem. O que nós estamos fazendo na Terra se nós não estamos aqui para construir amor? Vale a pena todo esse sacrifício de viver na Terra? Todo mundo que vem para a Terra não quer sair, mas se a gente olhar direitinho, eu vou contar uma particularidade. Ontem eu escorreguei na garagem e raspei o joelho, que nem criança assim, sabe, que cai da bicicleta. Eu fiquei com medo de pôr metiolate, eu lembrei do tempo que eu era criança. Aí eu pensei assim, né? É uma coisa, uma bobagem. Mas quantas dores a gente vive na Terra, quantos problemas a gente vive na Terra, para que a gente possa sair, a gente saia daqui sem nenhuma construção de amor. Será que vale a pena? Então, pensemos nisso, façamos o nosso melhor. E toda vez que a gente escorregar na garagem, raspar o joelho, pensa assim: a minha vida tem que valer a pena, eu tenho que amar mais, eu tenho que ter mais compreensão, mais tolerância, mais paciência com todas as pessoas ao nosso redor. Porque senão, chega no mundo espiritual, e aí, valeu a pena? Aí a gente pensa assim: ai meu Deus do céu, preciso pensar. Se precisar pensar, aí lascou tudo, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter um dia excelente, uma semana maravilhosa e que a gente possa, a partir de agora, 8 horas e 30 minutos, dar um abraço nas pessoas que nós amamos e fazer uma vibração pelas pessoas que nós temos dificuldade.